paz do Senhor, irmãos e irmãs e queridos ouvintes. Hoje estou aqui com a missionária Cristina e hoje ela vai explicar para a gente os dons espirituais. Pois é, irmãos. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para vocês. Nós vamos estar estudando essa noite sobre os dons espirituais, o que a palavra do Senhor nos fala acerca disso. Bom, aqui no capítulo de Jeremias e no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, nos diz assim, eu vou ler para os irmãos. A promessa de infusão do Espírito. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Monte Sião e em Jerusalém haverá livremente assim como o Senhor tem dito, e os mais restantes que o Senhor os chamar. Bom, irmãos, então aqui a palavra do Senhor está falando, né? Que no final dos tempos o Senhor derramará os dons espirituais, né? Sobre a nossa vida, entendeu? E eu vou estar lendo aqui na apostila, né? Sobre o que significa cada dom que o Espírito Santo nos concede, né? Fala assim, irmãos. A maneira mais visível e inquestionável do Espírito Santo é se manifestar em nossas vidas através dos seus dons, que nos dão concedido para o que for útil na igreja. E também na vida pessoal. Está escrito ali em capítulo de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Essa manifestação acontece pela própria vontade de Deus. Buscar os dons espirituais com extremo zelo. Infelizmente, vemos que hoje muitos cristãos são valorizados por causa dos dons que recebem, mas não foi dessa forma que o Senhor Jesus nos ensinou, que está escrito em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Lembre-se, todos os dons foram concedidos pelo Espírito conforme a sua soberana vontade, e um dia ele pedirá as contas. Então, queridos irmãos, vamos estar vendo aqui Lucas também, capítulo 19, versículo 12. O que o Senhor Jesus fala sobre isso? Lucas, capítulo 19, versículo 20. Lucas 19, 12 até o 26. Pode estar lendo, missionário. Lucas 19, 12 e 26. 19, 12? 19, 12 e 26. Aqui, ó. Se quiser, a gente está aqui, tá? Aqui, ó. Aqui. 19, 26. Pode aqui, mano. 26, né? 19, 12, 26. Vai pro 19, aí 12, 26. 12, né? Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tornar para si o reino e voltar depois. Agora 26, né? Pois eu vos digo, que qualquer um que tiver sempre dado, mas o que não tiver até que tenhas dado, será tirado. Então, irmãos, então aqui a palavra do Senhor está falando, né? Que a gente, tudo que a gente tem pedido a Deus sobre os dons espirituais, né? A gente tem que botar em prática, né? Porque o que adiantaria o Senhor Jesus, né? A gente estiver orando na presença do Senhor
né? E chegar na hora, quando o Senhor dá esse dom e a gente não fazer a obra dele. Então, aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 12 ao 26, fala sobre essas coisas, né? Porque se o Senhor nos concedeu o dom, a gente tem que colocar o dom que Deus nos deu em prática, né? E continuando aqui no estudo, eu vou estar lendo também para os irmãos o que a apostila acaba de falar, né? Os dons são capacitações espirituais concedida pelo Paracletos da Igreja. O que significa Paracletos? Paracletos significa o Espírito Santo, né? E foram-nos dados para o fortalecimento e edificação do corpo, e também para edificação própria e crescimento da igreja, pois a igreja nos dias de hoje são tão carentes quanto a igreja primitiva. Em Atos está falando sobre isso, Atos 2, capítulo 4. Sem ele jamais poderíamos alcançar tal crescimento. João 15, 5. Então a palavra do Senhor fala aqui, né, que é necessário, né, que a gente venha buscar os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja precisa, né? Quando chega uma pessoa na sua igreja, né, um novo convertido, é necessário, né, que o pastor, os obreiros da igreja, né, o corpo geral da igreja esteja revestido de poder, né? E que tenha também os dons do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Você vai poder auxiliar aquele irmão, aquela irmã que estiver chegando agora, né? Então é muito importante, irmãos, buscar esse dom de Deus, né? E continuando aqui na palavra. O que significa dom? O dom significa o charisma, significa dom da graça, envolvendo a graça. É a presença e o favor divino de sua maravilhosa graça para a sua capacitação em cumprir tarefas específicas, como manifestação sobrenatural do Espírito de Deus, e não pode confundi-la com talentos naturais, né? Então nós vemos aqui que o dom significa algo que é sobrenatural, né? É uma coisa que a gente não vê nessa terra. É uma coisa que a gente tem que estar buscando, né, em oração, em jejum, né? Se cada dia mais se colocando diante de Deus para que Deus possa estar nos usando, né? E nos capacitando para fazer a obra dele sobre essa terra. Agora eu vou dar outro exemplo do que significa um dom natural. O que significa talento. O talento é a capacidade inerente ao ser humano, que está escrita ali, né, em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver o que está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Achei. 4, versículo 1, né? É. Eu posso ler? Pode. Então, queridos irmãos, está escrito isso aqui. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ele engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio de Deus: tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passando o tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Então, irmãos, o que significa isso que ele acabou de ler, né? Significa que Adão e Eva tinham 2 filhos, né? Porque Deus tinha dado 2 filhos para eles, sendo que Abel, ele era pastor. E isso é o quê? Isso é um talento que ele tinha, né? Ele tomava conta do rebanho do pai dele, né? Enquanto o seu irmão Caim, ele já era agricultor, né? Ele lavrava a terra, ele plantava, né? Então todos os dois ali tinham um talento, né? Uma coisa que eles gostavam de fazer, né? Só que mais lá embaixo, como o missionário Samuel acabou de ler, eles falam que houve ali um desentendimento entre os irmãos. Por quê? O Abel ofereceu um sacrifício excelente ao Senhor, enquanto Caim, ele já não ofereceu, né? Ele deu aquilo que não
importava muito para Deus, né? Ele deu a pior oferta para Deus. Enquanto o seu irmão Abel, ele deu a melhor oferta para Deus. E por isso que Deus, como se diz, Deus, ele aceitou, né, o sacrifício de Abel, né? E ele foi muito bem visto por Deus. Enquanto Caim, né, ele teve o seu destino final. Por quê? Porque todos os dois ali tinham talento, né? Não era um dom especial do céu, mas era um talento, né? E Deus ali do céu olhou para Abel e se alegrou com a oferta que ele estava dando. E foi por isso que Abel, diante de Deus, foi aceito o sacrifício, né? Enquanto Caim, a oferta dele não foi aceita, né? Então isso nos mostra que o que a gente tem que fazer para Deus tem que ser o melhor, né? E não o pior, né, irmãos? Então, continuando os estudos aqui, vamos ver o que significa buscar os excelentes dons, como fala aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15. Existe o dom da revelação. O que significa esse dom? Esse dom significa poder e sobrenatural. São eles a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, do conhecimento e discernimento de espírito. Então, quando o cristão, né, quando o servo do Senhor, a serva do Senhor começa a buscar esse dom de revelação, né, o Senhor está falando aqui que vai dar o dom da sabedoria, o dom da ciência, do conhecimento da palavra e o dom do discernimento de espírito. Então é um dom também, irmãos, que vale a pena os irmãos, né, estar buscando na presença do Senhor, né? E já vemos também para o segundo dom que fala sobre o dom de poder. Poder para agir sobrenaturalmente são eles os dons da fé, o dom da cura e de operação de maravilhas. Quem tem esse dom de poder, irmãos, é como a gente vê lá no livro de Mateus, né? No livro de Lucas, de João, né? Que quando os discípulos de Cristo saíam com ele, eles conseguiam, através da oração, né? Através da sua vida dedicada ao Senhor Jesus, eles conseguiam expulsar os demônios, né? Conseguia pregar a palavra. Então, tudo isso era dom dado pelo Espírito Santo a eles. E eles eram revestidos de poder. E continuando a explicação, vamos ver aqui também o dom de inspiração. O dom da inspiração significa poder para falar sobrenaturalmente. São eles variedade de línguas e interpretação de línguas, profecia, né? Então, esse dom aqui de inspiração, quando Deus usa um profeta na igreja, né, em línguas dos anjos, né, a igreja às vezes não entende o que o irmão está falando, né? Porque o irmão, quando a gente fala em mistério com Deus, a gente está edificando nós mesmos. E muitas das vezes a igreja não entende o que está falando, né? E para isso, Deus sempre levanta um irmão com esse dom, que é o dom de inspiração, né? Que através da profecia, que Deus está tomando o irmão na profecia, tem outro irmão que já dá a pronúncia de tudo que Deus está falando através da boca daquele irmão. Então, esse dom significa dom da inspiração, né, irmãos? Que é um dom também muito maravilhoso, que a gente deve estar em oração e jejum para poder receber de Deus essa parte, essa vitória, né? E continuando, nós vamos aqui chegar à palavra da sabedoria, que está ali em 1 Coríntios, versículo 12, versículo 8. É uma expressão vocal sábia revelada pelo Espírito de Deus, que se destina a desvendar o mistério de Deus e de sua palavra, à mente do homem, aplicando a uma situação ou pessoa específica. Está escrito ali em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Sempre voltado a eventos do futuro. Não se trata da sabedoria comum que Deus dá liberalmente. Tiago 1, capítulo 5. Mas é algo sobrenatural. A palavra da ciência, que é o conhecimento. Esse eu tenho certeza que muitos irmãos e irmãs querem ter, né, irmãos? Então vamos ouvir com carinho, né, o que o Senhor Deus fala para nós nessa noite. Fala assim, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8.
é uma expressão vocal revelada pelo Espírito de Deus, que se destina a desvendar mistérios de Deus e de sua palavra sobre uma situação específica ou sobre acerca do presente e passado, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu vou pedir ao Samuel para que ele venha abrir o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 9, até o 10. Vamos ver o que Deus está falando conosco, né, irmãos? Apocalipse. Verso 9, né? É. Vou ler, queridos irmãos. E você também pega uma Bíblia para acompanhar com a gente, ok? Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento do reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Efésio, Esmina, Pegamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus fala que João, né, estava ali preso na ilha de Patmos e ali veio, né, desceu uma revelação para ele, né, o que ele tinha que fazer. Então, o próprio Jesus, né, inspirou ele a escrever as cartas, né, para essas 7 igrejas da Ásia. Depois os irmãos pegam a palavra e leem em casa, né, e no seu trabalho, onde os irmãos estiverem, medita nessa palavra, que Deus mandou ele escrever 7 cartas e entregar às 7 igrejas, né? Então isso aí significa o dom da revelação. E vamos agora para o segundo dom. É o discernimento de espírito, irmãos. É a capacitação especial dada pelo Espírito Santo para discernir se as palavras, pensamentos, situações e atitudes são provenientes do homem ou da carne. Está escrito ali, depois os irmãos podem ver também, no capítulo de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E também tem 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o 5. Ou de demônios, Atos 16, 6, 18. Continuando, ou de Deus. O discernimento espiritual é importantíssimo. Se todos os cristãos buscassem esse dom, não teria tanta gente sofrendo na mão de bandidos, travestidos de obreiros e pastores, e todos nós seríamos verdadeiros adoradores e fiéis ao Senhor de toda a sua palavra. Então, irmãos, como que é importante, né, a gente buscar esse dom também com zelo, né, que é o discernimento de espírito, porque a palavra do Senhor fala aqui, né, que nós temos que ter uma visão para a gente poder ver o que é de Deus e o que não é de Deus, né, irmãos? Para que a gente também não venha a ser enganado. Porque a palavra do Senhor fala que nos tempos, né, nos finais dos tempos, se levantaram falsos cristos, falsos mestres e falsos profetas, né, ensinando a palavra de modo que seja errada, né? Quer dizer, colocando seitas, heresias, né, na mentalidade das pessoas. E não é isso que Deus quer, né, irmãos? Deus quer que a gente siga a palavra, né, certa, né, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Né? E continuando o estudo, nós vamos falar agora sobre o dom da fé, né? Porque existe 2 tipos de fé. Existe a fé sobrenatural e existe a fé natural, né? A fé natural é aquela, né, que você pensa assim, poxa, eu vou pegar um ônibus e tenho certeza que vou chegar no meu trabalho. Né? Então você já tem aquela certeza que você vai pegar seu ônibus e você vai entrar nele e vai para o seu trabalho. Já a fé sobrenatural é algo aquilo que você estiver passando e você estiver precisando, né, da presença de Deus na tua vida, de uma bênção, né, que seja muitas das vezes até uma bênção difícil de ser alcançada. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que jejuar, orar, né? E pedir a Deus essa vitória. Né? Como está escrito ali no livro de Daniel,
Porque Daniel, na palavra de Deus, fala que ele orou durante 21 dias, né, irmãos? 21 dias esse homem ficou em jejum e oração, né? E no último dia foi que Deus enviou o anjo Gabriel para falar com ele, né? Porque a oração dele estava subindo, mas existia um principado, um demônio que estava impedindo que a oração dele fosse ouvida, né? E ali, quando ele continuou no último dia da sua campanha, ele não desistiu, ele continuou orando. E ali Deus enviou um anjo mais forte e lutou contra aquele principado, derrubou aquele principado por terra, e ali Daniel recebeu a sua vitória, irmãos. Então que nós temos que ter a fé como a fé de Daniel, uma fé sobrenatural. E continuando aqui no estudo, vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina. Os dons de cura são concedidos aos cristãos para o cumprimento da palavra do Senhor e para a regeneração física por meio divinos e sobrenaturais. Atos 8, capítulo 7. O plural da palavra dos dons nos dá a entender que, pois existia uma variedade tão grande de enfermidades, há uma cura para cada uma delas. Então, irmãos, aqui, né, nos fala, né, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, né, que tudo aquilo que a gente pede ao Senhor, né, com fé, a gente recebe, né? Mas tem que ter fé no coração, irmão. Não adianta a gente orar por orar, né? A gente tem que orar, colocar na mão de Deus e confiar no Senhor, porque a vitória é certa. Aí, continuando aqui, né, nós temos também o dom Operação de Maravilhas. 1 Coríntios 12, capítulo 10. Atos que intervêm na natureza, como a permissão de Deus, são tão gloriosos e cumprem as Escrituras, pois o Senhor disse que moveria o céu e a terra para nos abençoar. E assim ele fez. Veja, em Joel, né, capítulo 10, versículo 12. E Atos 19, 11. Bom, irmão, já esse dom aqui é um dom operação de maravilhas, né? O que significa esse dom? Quando o povo de Israel estava preso no Egito, Deus levantou Moisés, né? Ele levantou Moisés como o libertador do povo de Israel. E ali Deus capacitou ele, porque toda vez que ele ia a Faraó negava que o povo de Deus saísse daquele lugar, né? Para poder adorar o Senhor no deserto, né? Ele sempre negava. E Deus ali deu poder e autoridade ao profeta Moisés, desculpa, gente, o profeta Moisés. E ali ele recebeu dons especiais de Deus, que quando ele estava ali sendo perseguido pelo povo, né, pelos cavaleiros, pelo faraó, né, e o povo desesperado correndo ali pela terra ali, pelo deserto, e só tinha atrás, quando eles olharam para trás, eles viram o faraó e os exércitos de faraó, e na frente existia o grande mar vermelho, né, irmãos? E ali o povo começou a entrar em desespero, o povo começou a entrar em pânico, porque não sabia o que ia fazer. E Deus ali, o que Deus fez? Deus pediu que Moisés estendesse o cajado no mar e fizesse uma oração. E as águas ali se separaram, né, irmãos? Então nós temos muitos exemplos maravilhosos, né, sobre esse dom operação de maravilhas, né, irmãos? E continuando aqui, vamos falar também sobre o dom variedade de línguas. Dá ao cristão a oportunidade de falar com Deus, seja através de louvor, de oração, de adoração, de forma perfeita, em plena comunhão com o Espírito Santo, já que ele intercede junto a nós, ao Senhor, com gemidos inexprimíveis. Os dons são variedade de línguas, pode ser a línguas dos homens, estrangeiras. Trata-se da expressão vocal de frase, palavras e texto em outras línguas vivas, como o japonês, o francês, o inglês e outras. Ou mortas, como o grego antigo e o copta e o latim. Está escrito ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Então, o que significa isso, irmão? Significa que tem variedade de língua, né? Que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo,
Deus dá o dom das línguas estranhas, né? É uma linguagem do céu, divina, né? Que o Espírito Santo fala, né? Através da nossa boca, para edificar a nossa vida, como eu já falei lá no começo do vídeo, né, irmãos? E já as línguas estranhas, né? São línguas de outros países, né? Que não tem nada a ver com a língua do céu, né? Não tem nada a ver. É uma coisa que é estranha porque eles não são da mesma nacionalidade nossa. Então, existe ali essa diferença, né, irmãos? E continuando, né? A língua erudita. Pessoas que recebem esse maravilhoso dom não necessariamente falam em línguas estranhas ou estrangeiras. Pelo contrário, quando esse dom se manifesta, o cristão se expressa de forma mais simples, porém clara, e poucos recebem, mas, a verdade, o Espírito Santo fala através dele. Está escrito em Isaías, capítulo 50, versículo 4. O profeta Jonas, sem falar em línguas estranhas, levou toda a cidade de Nínive ao arrependimento. Eu vou pedir o Samuel para estar aqui lendo. Jonas, capítulo 3. Jonas 3. Jonas 3, capítulo 1. Achou? Ainda não. É depois do livro. Depois que. Depois de Jonas. O livro de Jonas é muito pequenininho, difícil para achar. É depois de Obadias. Vai vir Obadias, aí vai vir o livro de Jonas. Por aqui. Jonas, achei. Achou? Jonas, capítulo 3. Leia aqui para mim, Jonas, capítulo 3. Até onde? Lemos 2 versículos. Comigo, irmãos, pegue a Bíblia para vocês acompanhar com a gente, ok? Jonas E 3. veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pega contra ela a pregação que eu te disse. Sim, então. E Jonas ali, né, irmãos? Ele desobedeceu a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, se a gente for ler todo esse capítulo do livro de Jonas, capítulo 3, fala que ele desobedeceu, porque ele sendo um profeta, né? Deus contou com ele para uma missão e ele foi lá e não fez, simplesmente ele não fez. Ele comprou uma passagem e foi para Tarsis, né? Deus mandou que ele fosse para Nínive, pregar para os ninivitas, pregar para o rei, pregar para aquele povo que estava lá em destruição, né? Mas ele não foi. Então, quer dizer, isso aí significa o quê? Uma desobediência de Jonas com Deus, né? E depois a gente vê lá na frente, se você for ler esse capítulo todo, você vai ver que ele teve uma consequência, né? A desobediência dele. Por quê? Ele foi engolido por um grande peixe, né? E ali ele orou na barriga do peixe, orou e pediu a Deus que Deus tivesse misericórdia dele. E ali o Senhor teve misericórdia dele, né? E Deus ordenou, a palavra de Deus fala que Deus ordenou o peixe para que vomitasse ele na praia, né? E sabe aonde, irmão? Em Nínive, aonde ele não queria ir, né, irmãos? E ali ele levou a palavra, né? Que se aquele povo não se arrependesse,
Deus, em 3 dias, ia destruir toda aquela cidade, né, irmão? Porque o pecado já estava mesmo fora do comum diante das narinas de Deus, né? E ali, Deus deu tanto poder a ele, tanta autoridade, que a palavra de Deus, que não mente, né, irmãos? Que a palavra de Deus que é verdadeira, fala que todo mundo ali se converteu, inclusive o rei. Porque o rei baixou o decreto, né, que todos ali tinham que se vestir de pano de saco, né, e fazer um jejum, né? E todo mundo ali obedeceu. Então aquela nação foi salva. Então os irmãos veem, né, que ele tinha esse dom com ele. Ele já tinha esse dom, mas ele se acovardou, né? Ele não quis ir por desobediência, né, ou por algo que veio no pensamento dele, mas ele sabia que ele tinha esse dom da palavra erudita, né? Que ele evangelizou toda uma nação, né? Toda uma nação se converteu através das palavras da boca daquele homem, irmãos. Então, que eu quero deixar, né? Já estou terminando o vídeo e quero falar para os irmãos, que os irmãos venham buscar com zelo, né? Onde está aqui, está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que os irmãos venham buscar com zelo os melhores dons na presença do Senhor, né, irmãos? E colocar em prática. Por que colocar em prática? Porque lá no livro de Lucas fala, né, que um dia o Senhor pedirá as contas, né, de tudo aquilo que Ele nos deu. Então, irmãos, que nós possamos, né, estar colocando a nossa vida diante de Deus, na obediência, né, para que nossa vida venha a ser salva por Deus e a gente também venha alcançar muitas pessoas para o reino de Deus também, né? E aqui eu termino essa mensagem, né? E vamos estar falando de outros assuntos, né? Em outros vídeos. E eu convido a vocês, né? Se vocês gostarem, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá? E que Deus abençoe rica e abundantemente. Vamos estar fazendo uma oração para terminar o nosso vídeo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra tão abençoada, tão maravilhosa, no qual o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. E te pedimos, ó Pai, que essa palavra venha alcançar muitos corações, ó Pai, muitos corações aflitos, muitas pessoas, Senhor, em problema, dificuldade, seja na família, seja no seu trabalho. Ó Deus, eu não sei, Senhor, porque eu não conheço, mas o Senhor conhece. E eu te peço que essa palavra, Senhor, venha entrar no seu coração e que o Senhor venha fazer maravilhas, Pai. E assim já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. E que os irmãos sejam abençoados com essa palavra, né? E eu convido a vocês, para que vocês possam estar acompanhando os estudos, porque toda semana eu vou estar falando sobre algo da parte do Senhor, né? E que Deus abençoe rica e abundantemente. Tchau.